décima parte dela tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco, assim a santa semente é o seu toco. A igreja pode assentar. Enquanto o coral Canuto Regis estará louvando a Deus, para em seguida o pastor Jorge Patrocínio estará usando a palavra de Deus. Vamos orar por ele.
dia a todos, graça e paz do Senhor Jesus. Uma alegria mais uma vez estarmos aqui juntos na casa de Deus para compartilharmos da palavra do Senhor. Nós já tivemos esse privilégio agora de manhã às 8 horas e também estaremos à noite aqui novamente com vocês. Confesso para vocês o meu conflito desses dias da perspectiva de retornar a esse texto. Foi isso que nós fizemos na primeira vez que estávamos aqui e falamos sobre ele. E digo que foi um conflito porque eu gostaria muito de poder agora às 10 horas também falar um pouquinho mais de um contexto evangelístico por causa da nossa Feira das Nações. No entanto, eu fui convencido em oração de que eu deveria trazer para vocês a segunda parte daquela mensagem. Para você que esteve aqui naquele dia, você já tem muito das informações históricas. Se você porventura não teve a oportunidade de participar conosco deste texto da última vez, não se preocupe, você não vai ficar perdido. Esta segunda parte é praticamente um outro contexto, ok? Então nós vamos nesse momento, mais uma vez, orar para que o Espírito de Deus esteja em nós, flua em nós e fale ao nosso coração. Ó Deus, nós fazemos assim nesta manhã, nos apresentamos ao Senhor com temor e tremor, na certeza de que na presença do Senhor, há, Senhor, um desvendar do nosso coração, há uma resposta do nosso coração, há, Senhor, a confissão e há principalmente o perdão. Ó Deus, pedimos que o Teu Espírito venha, Senhor, sobre nós, envolvendo este lugar, que a glória do Senhor venha, Senhor, mexer conosco, em nome de Jesus, amém, amém. Meus irmãos, nós vivemos um momento do que nós podemos chamar de protestantismo moderno, e eu quero, inclusive, dizer isso para vocês. Eu quero propositalmente usar o pronome do plural, de forma que a gente possa entrar na presença do Senhor, como Daniel fez, por exemplo. A nós pertence o corar de vergonha, de forma que a gente possa entrar dentro desse contexto, mas servindo-nos como intercessores da igreja, tá bom? Daí usarmos propositalmente esse pronome nós, esse pronome do plural. Vivemos um momento, um período do protestantismo moderno, especialmente o brasileiro, em que nós queremos experimentar e ter uma grande experiência com Deus. Nós vivemos nesse período, nós oramos por um avivamento, nós oramos para que a presença de Deus seja algo sensível em nós e na igreja. Isso não é algo necessariamente errado, não é, pelo contrário. A Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Muitos de nós têm orado assim: Senhor, nós queremos ver a Tua glória. Aliás, há inúmeros cânticos que fazemos assim. Por exemplo, alguns cânticos contemporâneos. Um deles diz assim: derrama a Tua Shekinah sobre nós. E o que dizer do hino de número 97, que nos conclama a dizer: Cristo inflama, viva a chama em meu peito, ó Salvador. E o hino 132, vem, ó vem Jesus Senhor, nossas almas despertar, com Teu santo e puro amor, vem Senhor nos inflamar, ó vem nossas almas inflamar. Oramos assim nesse tempo, mas como que paradoxalmente, nós que oramos assim, pedindo por ver a glória de Deus, não tomamos conta e não nos apercebemos do que significa isso, do que significa dizermos: ó Deus, derrame a Tua glória sobre nós. O profeta Isaías nos ajuda a compreender este clamor da igreja. Ele viu o Senhor num dos momentos de maiores contradições da história de Israel.
De um lado, a nação vivia um grande momento de sucesso material, industrial, social, bélico, momento este, nós vimos que confrontava com o declínio espiritual do povo de Israel, que o povo passava. Por algum motivo inexplicável, aquele rei que teve um ministério tão longo, neste momento final da sua história, agora experimentou este declínio espiritual e ele morreu. O trono ficou vazio e neste mesmo ano o profeta Isaías viu o Senhor assentado sobre o seu alto e sublime trono. Ele viu o Deus Yahvé que estava governando, porque estava sentado, que ele era todo poderoso, porque ele era augusto acima de todas as coisas. Ele era também belo e sublime. Isaías viu que no céu havia movimento, os anjos com seus rostos guardados por causa da glória de Deus, com seus pés guardados, sem movimento, como que diante do Senhor, mas com movimento, porque voavam. Esses anjos cobertos em humilhação, em reverência e em serviço, estavam ali diante do Senhor. Lembre-se, portanto, que quando você busca e pede o poder do Senhor, algumas coisas acontecem. Nós vimos ainda que o trono estava vazio. Talvez você esteja vivendo esses momentos, a gente viu hoje, de luto. Ou quem sabe você esteja em transição. Hoje de manhã eu conheci alguns dos nossos visitantes. Um deles, uma jovem senhora que está vindo de Belo Horizonte, aliás, de Contagem. Visitante, você que é da igreja, procure esta jovem depois, dê um abraço nela e diga para ela que nesta igreja tem um lugar para ela servir a Deus. Você vai dizer comigo amém? Amém. Graças a Deus. Talvez você esteja vivendo este momento de transição, mas o Senhor está assentado sobre o seu alto e sublime trono, e Ele está nos levando para vivermos cada dia mais na sua presença. Mas, como nós queremos ver a glória de Deus, como o profeta Isaías viu o Senhor, agora aconteceram alguns fatos na vida dele. Se você busca uma experiência a cada dia nova com Deus, esses fatos não aconteceram só com o profeta, são verdades bíblicas que acontecem com todos aqueles que se encontram com o Senhor de uma forma nova, tremenda, poderosa. Que fatos são esses? É o que eu quero deixar para vocês nessa manhã. O primeiro deles é que Isaías experimentou um arrependimento genuíno. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. O que aconteceu dentro dele, irmãos? Porque tudo começa dentro de nós. Quando o profeta viu a Deus, a sua santidade, o seu trono totalmente envolto em luzes e glória, o profeta sentiu o seu estado de pecado. Quando vemos a Deus, irmãos, imediatamente temos este forte impacto por causa dos nossos pecados. Logo, igreja, este é um princípio inarredável. Não existe avivamento sem arrependimento. Não existe a glória de Deus sendo lançada sobre nós sem de alguma forma infundir dentro de nós com a sua luz o estado do nosso ser, do nosso pecado. O profeta Isaías deu um grito de dor: ai de mim, pela consciência do seu pecado. Parece-me que grito semelhante deu o apóstolo Paulo, quando começou a descrever a sua caminhada da justiça humana. Romanos capítulo 7, 24. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Veja, irmãos, que os próprios anjos do céu, que não têm pecado,
não ousam ficar com o rosto descoberto diante daquele que é todo-poderoso. Olhar para Deus imediatamente nos leva a olhar para nós mesmos. Por isso o culto da igreja precisa ser sempre um momento em que nos reunimos, irmãos, para adorar a Deus em santidade, aquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. E fazemos isso em amor, porque o amor lança fora todo o medo. Agora já não nos apresentamos mais diante desse Deus por nós mesmos, entramos por um novo e vivo caminho. Fazemos isso em amor, nos reunimos em temor pela discrepância entre a santidade de Deus e a nossa pequenez, o nosso pecado, mas também confiadamente, em sincero coração, em plena certeza de fé, nos aproximamos dele. Irmãos, essa visão dupla da santidade de Deus e do nosso pecado combina com a forma bela em que João Calvino, por exemplo, começou toda a sua teologia. Nos seus primeiros escritos, na sua primeira edição das Escrituras, das Institutas, já estavam lá. Ele começa assim: hoje já é mais fácil para nós, presbiterianos, termos acesso às Institutas. Algum tempo atrás não, porque a única tradução que a gente tinha era apenas o latim, uma tradução feita do latim, né, por um grande teólogo nosso, mas hoje nós já temos outras traduções. Se você não tem acesso ao francês, ao português, já há algumas traduções em português muito boas, inclusive, então você pode ter acesso a ela. E ele começa a sua teologia com esses dois princípios. Eu vou ler para vocês. O conhecimento de Deus e o conhecimento de nós mesmos são realidades inseparáveis. E ele continua dizendo assim: o homem nunca é suficientemente atingido e afetado pelo conhecimento da pequenez da sua humanidade, a não ser depois que compara com a majestade de Deus. Tudo começou dentro do profeta. Meus irmãos, ele disse: eu sou pecador. E aí ele disse algo: habito no meio de um povo de impúrios lábios. A ordem dos fatores alteram o produto. Em outras palavras, arrependimento sempre começa dentro de nós, para depois começarmos a chorar e a clamar pelos outros. Mas há uma outra verdade nesse texto. Meus irmãos, pensando nesta grandeza de Deus, nessa santidade de Deus que está aqui nesta manhã entre nós. Afinal, a Bíblia diz isso. Apocalipse diz que o Cristo vivo anda no meio dos 7 candeeiros, da sua boca sai uma espada, palavra de Deus. Ele está aqui, meus irmãos. Não há um convencimento mental nosso, é algo vivo. Nós estamos na presença do Rei da Glória. Meus irmãos, se nós não tivéssemos nosso Salvador, nosso mediador, se nós não tivéssemos o Senhor Jesus, queridos, nós não conseguiríamos contemplar aquele que nem o sol contempla, que o sol é nada diante do nosso Deus. E diante desta verdade, diante desta visão, o apóstolo Paulo, o profeta, Isaías, experimentou a purificação dos pecados. O profeta experimentou uma purificação restauradora. Então dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os meus lábios. A tua iniquidade foi tirada, perdoada o teu pecado. Irmãos, esse é um fato muito interessante e importante para a gente analisar. O profeta está tendo uma visão, não nos é informado a fisicalidade dessa história, é uma visão. E o fato é que o profeta cai prostrado em consciência do seu pecado. E agora, meus irmãos, quando ele se aproxima, a Bíblia diz que um dos anjos que estão no altar
desce com uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Este é um grande momento. A brasa viva toca nos lábios do profeta, purificando-o imediatamente. E este é um grande e belo tripé do encontro entre o homem e Deus, a saber, santidade de Deus, arrependimento do homem e purificação dos pecados. Há duas verdades sobre essa purificação. Primeiro, a brasa vem do altar. O que purifica o pecado do homem é algo que vem unicamente de Deus, é o arrependimento, não é convencimento, não é conhecimento teológico, conhecimento acadêmico, mas é algo de que todos nós possamos e podemos nos apresentar. Purificação do pecado é algo real, que acontece na vida daquele que se arrepende. Não é um convencimento humano, uma mudança intelectual, mas algo que acontece em nós e muda a nossa estrutura, meus irmãos. E dentro disso, dentro do que nós passamos a conhecer sobre Ordo Salutis, sobre a ordem da salvação, a teologia define os dois acontecimentos fundamentais da salvação: um processo externo e um processo interno. Externamente, nós recebemos na hora da nossa salvação o que a Bíblia chama de justificação de pecados, que se processa no trono de Deus. A justificação acontece fora de você. É uma declaração forense do juiz no trono do Pai, que em Cristo Deus agora passa a nos olhar não mais como pecadores, mas santos diante do Senhor. Por isso o apóstolo Paulo diz em Romanos no capítulo 5: justificados mediante a fé temos paz com Deus. Internamente, ao mesmo tempo, acontece a regeneração, o novo nascimento, a remissão dos pecados. 1 João capítulo 1 diz: Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado, de todo o pecado, e nos purificar de toda a justiça. E quando pecamos, mesmo depois de aceitarmos a Cristo como nosso Salvador, esses dois processos continuam em nós. Quando pecamos, nos arrependemos, e as duas faces da salvação se manifestam. Diante do Pai, diz a Bíblia, temos um advogado, Cristo Jesus, o justo. É Ele que caminhará com você até o último dia da sua vida. E Ele está diante de Deus a mostrar as marcas das suas mãos, dos cravos, e dizer: eu morri por Ele. Diante do Senhor, Ele te justifica. E em nós, quando nós nos arrependemos, novamente o processo de purificação acontece, de forma que do momento da salvação até o momento da glorificação, Deus caminha conosco em santificação, nos levando num processo constante até aquele dia em que Deus nos receberá. Ah, meus irmãos, se nós queremos avivamentos nesses dias, se nós entramos com ousadia diante de Deus para pedir a Deus que venha sobre nós, precisa haver arrependimento. Há também purificação, mas terceiro e último lugar, eu não poderia deixar de compartilhar com vocês, é que quando nós temos uma visão da glória de Deus, nós também recebemos um comissionamento apaixonante. Versículo 8: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Olha, disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Porque o profeta ouve a voz dizer: quem há de ir por nós? No plural, meus irmãos, não são os anjos que estão cantando mais. Aqui nós encontramos a ênfase do Antigo Testamento, que começa lá em Gênesis, a respeito deste Deus trino. Quando ele disse: façamos o homem à nossa imagem, ali nós já encontramos o Deus trino. E quando você busca o primeiro capítulo de João, João falando a respeito de Jesus, vai dizer que ele era o Verbo, estava com Deus,
Sem Ele, nada do que foi feito se fez. De forma que nós já temos essa visão do Deus Trino. E aqui, mais uma vez, quem há de ir por nós? Os lábios do profeta foram purificados num sinal de comissionamento. Agora, o profeta Isaías estava preparado para pregar a palavra. Em Cristo, há sempre esses três movimentos: em direção a Deus, em direção a nós mesmos e em direção ao nosso próximo. Sobre este acontecimento, se você tiver, porventura, anotando e conseguir com tanta rapidez que eu estou falando, né? Estou dando nem tempo para você escrever direito, gente, oh meu Deus. Mas você pode voltar lá depois, não é? E ler com facilidade e participar e ouvir novamente. Mas esse comissionamento apaixonante, nós temos algumas verdades nesse texto. Primeiro, ele saiu para pregar a palavra com prontidão. Eis-me aqui, envia-me a mim. Segundo, ele foi pregar a palavra, e isso é interessante, sem a garantia do sucesso. Porque o texto diz assim: vai, pregue, e eles não vão aceitar. Gente, olha só se a gente recebesse uma palavra de Deus assim. Se Deus virasse para você e falasse assim: sai para pregar, mas o coração deles vai continuar convertido, vai continuar endurecido. Gente, sabe o que isso nos ensina? Que a tarefa de pregar o Evangelho não está em nós presa ao que vai acontecer, mas a fidelidade daquele que morreu na cruz do Calvário por nós. Muitas vezes nós queremos inverter a ordem, a gente quer salvar as pessoas e queremos que Deus pregue. Traga Deus, você tem que pregar e Deus vai fazer a obra. Agora, em último lugar, ele saiu para pregar na certeza também de um arrependimento. Porque no versículo 13, no finalzinho ele diz assim: ninguém vai aceitar, vai pegar fogo nessa floresta. E sabe o que vai acontecer? Vai sobrar só o toco. Vai sobrar só o toco. E aí ele diz assim: mas a semente santa está nesse toco. Não assim soa nos seus ouvidos Jesus dizendo por que ele falou por parábolas? Para que ouçam e não entendam, para que vejam e não consigam compreender. Mas a semente está nesse toco. Há um livro muito interessante, reverendos, eu creio que vocês devem ter lido, de James Parker, a Evangelização e Soberania de Deus. Por que é que nós precisamos e devemos pregar? Ele diz o seguinte: porque se Deus já predestinou aqueles que pela sua infinita sabedoria e poder serão salvos e tragos à luz, porque salvação acontece assim, irmãos, na eternidade e no tempo, né? Na eternidade de Deus e no tempo nosso. Ele diz assim: se você sair para pregar, mesmo que o coração dos homens esteja endurecido, Deus vai levantar a semente santa no toco. Olha para a sua família e diga: a semente santa está aqui, e eu vou pregar o Evangelho. Eu quero concluir, não poderia deixar de dizer: vocês e nós estamos às portas da 16ª-feira das nações. Meus irmãos, aqueles que viram o Senhor, que tiveram seus pecados perdoados, são convidados agora a vir e pregar o Evangelho. Sábado é um bom dia para você mexer na sua agenda, só se realmente você não tiver como. Mas se você puder, mexa na sua agenda. Se você ainda não fez, venha para estar conosco. Começamos aqui às 10 horas da manhã. Você que nos ouve pela internet, começamos às 10. E todos, e você que está aqui hoje, eu disse de manhã, venha preparado, coloque uma roupa confortável. Irmãs, por favor, né, eu quero acreditar, reverendo, na sexta-feira da manhã das nações, na 16ª-feira das nações, não é um bom lugar para a gente trazer assim a moda, assim, vir bonitona, assim, sabe como que é, né? Preparado, um sapato alto, não façam isso. Bota um tênis, passe a protetor. E o que você vai fazer? Primeiro, você vai orar. Esta semana, ore a Deus.
para que este ministério, que esse dia seja impactante. Segundo, você vai convidar alguém. Traga um visitante, um amigo. Às vezes a pessoa fica com medo de vir na igreja. Gente, mas onde tem comida boa e muita gente sorrindo, todo mundo quer estar perto. Traga um visitante. Venha, traga um visitante. Terceiro, compre alguma coisa, pague, coloque lá. Se for um dinheiro, pensa assim, eu não vou comprar aqui, quanto que é? 1,50, toma aqui 50 e me devolve 48,50. Não, arredonda o negócio. Se for 1,50, dá 2, dá 3. Investe, pensa nisso, é para a obra missionária. E em último lugar, eu fiquei sabendo que nós não vamos poder colocar os carros aqui, não é verdade? Mais um motivo para você fazer o que eu vou falar. Traga um pacote de folheto, ao sair hoje. Leve folheto, venha para cá. Se você vem de ônibus, entregue um folheto. Faça desse dia um momento missionário na sua vida. E se você vier de carro, de lá do estacionamento aqui, você vai dizer, eu vou entregar pelo menos 5 folhetos. Venha, porque onde a glória de Deus se manifesta, meus irmãos, a salvação e a mover missionário. Amém, irmãos? Deus abençoe os irmãos. Este é o momento em que estaremos orando, colocando a nossa vida na presença do Senhor.